Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aproveitando que os irmãozinhos aí estão de pé, abra sua Bíblia, por favor. Livro do profeta Ageu. Nós vamos despedir as crianças. Dispensar, né? Essa despedir não, irmão. Oxe, meu Deus. Fica dispensar as crianças aí. Enquanto os irmãos procuram aí, eu quero fazer os meus agradecimentos, agradecer a Deus por me fazer uso da sua santa palavra, agradecer o nosso pastor, o pastor Brenner, por essa oportunidade, agradecer o corpo ministerial da nossa igreja, pastor Luiz, evangelista Daniel, Deus os abençoe. Queridos, livro do profeta Ageu, capítulo de número 2. Minha Bíblia, peguei essa Bíblia específica porque nós estamos no ano da retomada e eu procurei essa palavra retomada na Bíblia. E eu tenho algumas versões lá na minha casa das Bíblias. E a que eu achei mais contemporânea foi essa daqui. Então eu vou usar essa versão aqui, a linguagem contemporânea, a Bíblia, a mensagem. Escrito está: no dia 21 do 7º mês, a palavra do Senhor, livro do profeta Ageu, capítulo 2. A palavra do Eterno veio por meio do profeta Ageu, dizendo: digo ao governador Zorobabel, filho de Salatiel, ao sacerdote principal Josué, filho de Jeozadak, e a todo o povo: alguém aí viu o templo como era antigamente? E como enchia-se de toda a glória? E agora, como vocês vê, não é muito certo. Então, mãos à obra, Zorobabel, o Eterno está te ordenando. Mãos à obra, Josué, filho de Josedak, sacerdote principal. Mãos à obra, todo o povo, o Eterno está te ordenando. Sim, mãos à obra, porque eu estou com vocês. O Senhor dos Exércitos está falando. Põe em prática a palavra que eu dei a vocês por meio da aliança, que quando saíram do Egito, eu disse: estarei vivendo e respirando no meio de vocês. Não sejais tímidos e não acanhais. Foi isto que o Senhor dos Exércitos disse. Então, antes de tudo isso, vou te contar uma coisa. O Senhor está dizendo: vou sacudir os céus e a terra, o oceano e os campos. Vou sacudir e derrubar todas as nações. Eles trarão toneladas de riquezas, e vou encher este templo com brilho. O Senhor dos Exércitos está te dizendo: toda a prata é minha, e todo o ouro é meu. Este templo será muito melhor do que quando foi no início. Sim, no final, esse templo será uma gloriosa glória para o meu nome. E digo isso: vou repartir com vocês a plenitude e a santidade. O Senhor dos Exércitos está dizendo. Amém? Curva a sua cabeça, por favor. Bondoso Deus e eterno Pai, Senhor, mais uma vez, Pai, eu quero orar ao Senhor. Pai, já vista que eu orei anteriormente, pedindo ao Senhor que o Senhor me inspirasse numa palavra. E o Senhor, Pai, me direcionou isso aqui. Eu sei, Pai, que assim como o Senhor falou comigo quando o Senhor me inspirava, o Senhor também vai falar com a tua igreja, Deus. Pai, eu te peço que o Senhor mais uma vez use de misericórdia e manifeste, Pai, a tua presença no nosso meio, porque nós já sentimos ela aqui, Deus. Peço ao Senhor mais uma vez, Deus, que o Senhor use de misericórdia para comigo e também para com a tua igreja, Pai, e nos use conforme o teu querer e a tua vontade, Deus. Assim eu oro no nome do teu Filho Jesus. Amém, amém. Podeis assentar, meus queridos, dando glória ao nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Meus irmãos, é um hábito meu de todas as vezes de ministrar isso, ministrar a palavra do Senhor, que nós temos que quebrar um costume assembleano, né? De pensarmos e agirmos dessa maneira, de dar glória a Deus só quando sentir a presença de Deus.
Meus irmãos, a gente dá glória a Deus para então sentir a presença do Senhor Jesus. E a presença de Deus é notória no nosso meio aqui. Eu sinto isso. Eu sei que mais uma vez o Senhor vai usar de misericórdia para comigo e com você. E Ele vai falar através da palavra dEle conosco aqui. E eu digo isso e reafirmo com toda a certeza do meu coração: não existe uma profecia melhor do que a palavra do Senhor Jesus. Ela é a boca de Deus para nós. Amém? Pois bem, vem comigo aqui. Nós estamos no ano da retomada. Retomada é diferente de começo ou de renovo. Renovo, Alan, a gente tem que começar do zero, né? Renovar. Retomada é diferente de substituição. Substituir é como se eu substituir essa taça aqui por outra. Retomada. Retomada é começar daquilo que nós paramos. E eu não achei nada melhor do que o profeta Ageu, no capítulo de número 2. Eu falava com os meninos no discipulado que a Bíblia ela é histórica, presente e futura. E eu dizia para eles que toda a história da Bíblia ela se aplica no momento de hoje e vai se aplicar também no momento futuro. Eu dizia para os meus discipulados hoje, eu tenho o maior prazer de discipular, principalmente essa lição específica. São duas lições que eu gosto muito. São a lição primeira, que é conhecendo a Bíblia, e a quinta, que é conhecendo a nova família em Cristo Jesus. Eu gosto dessas, são 13 lições, mas em especial essas duas é o que eu mais gosto de ministrar. Porque você pode perguntar para eles aí, ó, o Juan, o Asaf e o Samuel. Você pode perguntar para eles aí qual é a origem da Bíblia. Eu tenho certeza que eles irão te responder. Tenho toda certeza nisso. Mas pois bem, vem comigo aqui. Retomada. O profeta Ageu, Deus levanta ele quando o povo de Israel volta do cativeiro babilônico, e em específico a Sírio. E o povo então, depois de 70 anos, volta para a terra prometida. E nessa ocasião, o rei Sírio fica tão encantado, o rei Dário, melhor dizendo, que houve uma profecia ali do Isaías 45, que Isaías vai dizendo: olha, eu escolhi o meu ungido assírio que vai libertar, eu irei contigo. E eles ficaram, o rei Dário em específico, fico tão nervoso, irmão, nesse negócio aqui. Não é fácil não pregar aqui, mas vamos lá. Pois bem, e eles ficaram encantados, e Deus usa o rei Sírio e liberta o povo de Israel. O povo de Israel volta para a sua terra. E eles, com todo o começo, ficaram empolgados e começaram, irmão Ramário, a construir novamente o templo. Começaram a construir, eu acredito que lançaram o alicerce, começaram as paredes, e de repente no meio da obra, eles começaram a olhar para as suas posições, quem sabe financeira, ou não sei a situação, e pouco a pouco foram deixando a obra de Deus em segundo plano. E então Deus levanta o profeta Ageu com uma mensagem de retomada, e uma mensagem dura, que no capítulo 1, Deus levanta Ageu, capítulo 1, 6, dizendo o seguinte: olha, vocês semeais muito, mas colheiste pouco. Vestis, mas não se dê como aquecido. Comeis, mas não se dê como saciado. E quando semeia, coloca num bolso furado ou num saco furado. E o povo esqueceu. Muito bem, Asaf, obrigado. E o povo esqueceu de alguns princípios. Que em primeiro lugar, meu querido, nós devemos buscar ao Senhor. E em primeiro lugar nós precisamos retomar. E eu quero pontuar aqui algumas retomadas que nós precisamos no decorrer do ano de 2022. E a primeira delas é retomar o primeiro amor. Você lembra quando
Nós aceitamos Jesus como único Senhor e Salvador da nossa vida, empolgados, queríamos fazer a obra de Deus em tudo, não medíamos esforços para estar aqui, e de repente, nós começamos a olhar à nossa volta, e começamos a olhar para as nossas situações, e aquilo foi nos esfriando. O que me chama a atenção é que o evangelista Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 12, vai dizer o seguinte: por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. E essa iniquidade aqui, meu querido, me permita eu falar, é aquele pecadinho que a gente tem como um vício. É um negócio de uma mentira que não é só uma mentirinha. É só isso. Porque pecado todos nós pecamos, todos os dias. Mas a iniquidade em si é como se fosse um vício. E olhe para mim, por favor. Quando se torna um vício, a nossa iniquidade vai cauterizando a nossa mente. E aquilo que se torna pecado já não é mais, é normal. E aquilo vai esfriando, e de repente nós estamos longe de Deus. Outra coisa que me chama a atenção é que Paulo escreve a Timóteo, dizendo o seguinte: olha, Timóteo, nos últimos tempos haverão homens avarentos, jactanciosos, amantes de si mesmo, orgulhosos. Olhe para mim, por favor. A nossa sociedade, a nossa geração se tornou tão egoísta, irmão. Nós olhamos para o nosso próprio umbigo. É um eucentrismo, onde eu sou o centro de tudo e de todos. Deixamos de amar o nosso irmão, a preocuparmos com algumas situações. Olhe para mim. Vou dar um exemplo claro. Aconteceu aí uma tragédia na Bahia, enchente lá. Eu até ajudei, né? A equipe a qual eu participo, todo mundo sabe, faço jiu-jitsu. Jeff Team é mundialmente. E aí o presidente aqui do Goiás, da Jeff Team de Goiás, pediu para a gente ajudasse lá. E a gente ajudou. Eu ajudei lá. A Bahia. Não que isso seja errado. Mas recentemente também ali para o lado no norte do estado de Goiás, em especial a cidade de Porongatu, de Trombas, aliás. O rio Santa Teresa também encheu lá. E algumas casas também foram inundadas. E eu acho que o irmão Eduardo, como bombeiro, sabe disso. Foram inundadas lá. E de repente, Brunão, houve lá uma manifestação. E eu disse: por que eu não vou ajudar lá também? Doei lá também a minha participação. Mas às vezes a gente quer ajudar longe demais. E aqui na nossa casa precisamos também de ajudar. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. O maior amor, um dos mandamentos, o maior mandamento de Deus é o seguinte: amar a Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti. Só que esse amor ao próximo, você quer saber de uma coisa? Eu costumo dizer que nós até amamos o nosso próprio. Amamos. Só que quando o nosso próximo está um pouco melhor do que nós começamos a julgar o camarada lá. Não, ele foi bem sucedido aí por causa disso. E acredite. E às vezes nós ainda até falamos assim: não, ele está bem porque... será que ele não está mexendo com coisa errada, não? Que amor é esse ao próximo?
porque ele está um pouco melhor do que eu, ele já não é mais um próspero, ele já se tornou-se um inimigo, um concorrente. Essa é a melhor expressão, um concorrente meu. Queridos, talvez seja uma mensagem um pouco dura, mas é como se fosse uma vacina. Precisamos retomar o primeiro amor. E esse amor aqui, eu digo tanto também em questão fraternal, como também conjugal. Eu fiz um estudo recentemente para transmitir aqui rapidão. O Google hoje ajuda tudo, irmão. Pensa. Deixa eu te dizer uma coisa que não é novidade. Eu acredito que você já sabe disso. A taxa de divórcio no meio cristão se tornou tão grande como a não cristão, como as pessoas aí do mundo. E às vezes, nós como marido e mulher, nós não queremos às vezes nos subjugar. Existe uma palavra, eu dei uma palavra esses dias lá para uma jovem que vai casar. Eu disse para ela, vou te dar 2 palavras aqui. E ela, não, fala porque todo mundo que lá no meu trabalho, né? Todo mundo que falou aqui comigo, falou que casamento é ruim e tal, não sei o quê. Eu falei, não, meu casamento é bom, irmão. Às vezes nós, não vou ser hipócrita também, às vezes nós trocamos as nossas farpas lá. Trocamos. Mas também chegamos e conversamos. Ó, precisamos conversar com você. E eu com essa vozona meio grossa assim, tem hora que eu tenho que dar uma rosnadinha lá. Mas a Rosimeire dá uma rosnadinha lá também. Eu falei, rapaz, então deixa eu baixar a guarda aqui, que é melhor um pouco, né? Resumindo, irmão, vou deixar 2 frases aqui. Primeira chama ceder. Ceder. Segunda frase, fazer a felicidade do outro. A Rosimeire não gosta de pizza, eu gosto. E aqui acolá, irmão Renato, nós vamos lá naquela pizzaria lá onde você viu nós. Eu não gosto de espetinho, não gosto. Não, Brunão, estou te falando, eu não gosto. A Rosimeire sabe disso. E aqui acolá eu tenho que ir lá também, no espetinho. Isso chama-se fazer a vontade do outro. E nosso meio conjugal, amor. Paulo escreve aos Coríntios e ele vai dizer o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos anjos, a dos homens, se não houvesse amor, nada disso me seria precioso. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite. É hora de nós retomarmos o nosso primeiro amor para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Xeremai de cai show de canta labai show. Amantorei de canta labai show de cantas. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu fazer o que o Espírito Santo me manda aqui. Quero dizer para esse irmão da minha direita, esse irmão aí, perto do Jeová, dá um abraço nele aí, Jeová. Esse irmão aí, isso. Assim te diz o Senhor, meu querido. O Senhor ouviu a sua oração quando você fez aquele voto para Ele, fez esse compromisso diante dEle. O Senhor te manda te dizer, se prepara, porque da parte dEle Ele vai cumprir. Só depende de você. Eu vejo Deus renovando algo novo na sua vida. Eu vejo Deus substituindo aquilo que você perdeu. Xeremai decai show, decanta labai show. O Senhor está te dizendo, se prepara, porque nesse ano de 2022, te diz o Senhor, será o ano da sua conquista. Te diz o Senhor. A segunda coisa que eu pontuei aqui para nós retomarmos significa a nossa vida ministerial.
ministério. Todos nós somos chamados para alguma coisa. Desde lá o diácono, até aqui os obreiros, até aqui nós. Todos nós somos chamados. Deus nos atribuiu de talentos. Por mais que você diz o seguinte: eu não tenho talento nenhum, não. Deixa eu te dizer, costumo falar isso. Quem é membro, vou usar essa poltrona. Quem é membro de poltrona, irmão, é parafuso. Você é membro do corpo do Senhor Jesus. E você tem uma função especial. Se eu não me falha a memória, o menor osso humano é aqui no ouvido. Eu me esqueci o nome aí. Mas eu quero que você me atenta nesse detalhe. Por menor que você seja, que você se ache menor, existem talentos de Deus em você. Você não é fruto do acaso. Existe uma coisa chamada presença de Deus, Espírito Santo, que te capacita, que te levanta, que te enche de fôlego de vida. E aí nós olhamos para nós mesmos e olhamos o corpo ministerial da igreja, trabalho secular em si, e nós até começamos bem, começamos com todo o vapor, e algumas frustrações da nossa vida, que a gente começa a olhar para trás. Não é do jeito que a gente pensamos e achamos. O maior exemplo disso, Eduardo Filho, é Pedro. Pedro se frustra tanto que ele nega 3 vezes Jesus. Porque eu acredito que Pedro pensava, como Pedro viu e conviveu Jesus fazendo maravilhas, ele achava que Deus ia estralar os dedos. Irmão, ia destruir tudo. Mas esqueceu que Jesus é humilde e ele veio para cumprir o propósito do Pai. Pedro se frustra ministerialmente, também circularmente, e ele volta a ser pescador, irmão. Olhe para mim, por favor. Nós frustramos com a obra de Deus. Nós frustramos com pessoas. E aí nós queremos voltar para trás e as nossas velhas rotinas. Daqui a pouco nós estamos fazendo coisas que não era do agrado de Deus. E acredite, meu querido, o pecado é como se fosse uma teia de aranha. Ele te prende e vai te sugando aos poucos. A frustração também é mais ou menos como isso. Você começa a pensar e olhar para A e B, esquecendo de olhar para você. Começa a colocar desculpa em tudo e em todos. Outro exemplo disso, eu gosto de citar, é Jeremias no capítulo 20, versículo de número 7. Jeremias está numa frustração tão grande, que ele fala que Deus iludiu ele aí, persuadiste, me iludistes, e fui persuadido. Jeremias está nessa frustração lá, porque no capítulo 1, Deus disse que iria ser com ele. No capítulo de número 20, ele leva uma surra do sumo sacerdote, Passu. Pensa numa peia. Colocou a madeira ali nas costas dele, peia em Jeremias. E ele se frustra. Está uma briga com Deus. Deixa eu te falar uma coisa. As pessoas vão te frustrar. Você vai se sentir frustrado com o Evangelho. Vai querer desistir de tudo. Mas nessa noite o Espírito de Deus te trouxe aqui para te dizer uma coisa: eu sou contigo. Eu estou contigo.
Eu quero que você retome. É hora de você, mãos à obra, ó igreja do Jardim América 2. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus jamais vai desistir de você. Deus jamais vai desistir do seu chamado. Existe uma única pessoa que não vai desistir de você, chama Deus. Que pode a sua mãe te desistir, esquecer de você. Pode as pessoas esquecerem do seu nome. Mas existe uma coisa, chamado Deus, que jamais vai desistir de você. E o Senhor te trouxe aqui, nessa noite especial, para te dizer: ei, é hora de você retomar. É hora de você colocar as mãos à obra novamente. Porque eu estarei contigo. Eu estou respirando com você. Se for preciso, eu sacudo, eu mexo, eu paro o sol e a terra para você guiar. Se for preciso, eu te dou uma nova oportunidade. E o Senhor te deu uma nova oportunidade hoje, para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você tem talentos, meu querido. E às vezes o seu talento, olhe para mim, quando nós retomamos, vou te dar um exemplo prático. Eu faço atividade física. Esse dia eu não estou nem fazendo não, chovendo demais, irmão. Acho que eu dei uma engordadinha. Até esse dia eu fui vestir uma calça lá e falei: amor do céu, essa calça ficou pequena. E a Osmeire falou assim: não, foi você que engordou. E eu falei: será, meu amor? Pois bem, meu querido, atividade física, quando você retoma a fazer, no primeiro minutos ali, o seu coração vai bater um pouco mais acelerado, vai faltar um pouco de oxigênio no seu cérebro, você vai sentir um pouco fadigado, mas aos poucos a adrenalina vai baixando, os músculos vão se reativando novamente. E o mais interessante é que no outro dia, meu irmão, sabe como é que você vai escovar os dentes? Você vai parar a escova aqui, ó. Porque você teve uma atividade física. Seu corpo já não está mais acostumado. Os músculos vão estar travados. De vez em quando vai te dar uma cãibra. Mas deixa eu te dizer, toda retomada exige um pouco de sacrifício, vai doer, mas se você continuar todos os dias, continuar, de repente, meu querido, você está a todo vapor novamente, e aquilo que se tornou um fardo vai se tornar tão prazeroso que você vai dizer o seguinte: eu já não posso mais parar. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Precisamos retomar novamente a nossa vida ministerial. A terceira coisa que, a quarta, isso mesmo, a terceira, sobre retomada. Retomarmos o valor da palavra, a palavra de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. No meio secular nosso, ou até mesmo aqui no meio, escandaliza não, fica crente aí. Eu nunca vi tanto o espera aí, irmão, eu anotei aqui. Eu anotei, rapaz. Analfabetismo bíblico. Isso mesmo. Meu querido, eu nunca vi isso. As pessoas deixaram, sei lá, irmão. Me desculpe aqui, eu não tenho palavras para expressar como tem crescido no nosso meio. Perdemos o valor pela palavra. Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Oséias vai dizer o seguinte: o meu povo perece porque falta conhecimento. Você lembra das recomendações que Moisés
que Deus deu a Josué. Não vou te deixar, vou ser contigo. Antes de você colocar a palma da sua mão, eu vou colocar a minha. Você colocar a planta dos seus pés, eu vou colocar os meus. Mas ele dá uma recomendação circuncial, essencial, e nós esquecemos disso. Fala, Josué, existe um porém. Eu acredito nisso. Deixa eu fazer uma analogia aqui. Eu acredito nisso, que Deus falou assim, Josué, existe um porém. O quê? Examina na tua palavra, na minha palavra, na minha lei, nos meus mandamentos, e você será bem sucedido. Querido, você quer ser bem sucedido? Palavra de Deus. Você quer ter sucesso na sua vida? Palavra de Deus. E nós esquecemos esse valor. Me desculpe eu usar o seu filho novamente, Eduardo, mas eu fiquei encantado com o Eduardo, filho. Acho que tem 8 anos. Ele sentou comigo ali, rapaz. E ele fazia perguntas sobre Mateus, que ele me encheu o meu coração de alegria. Eu falei, pelo menos um, Deus. Glória a Deus. Meu querido, ensina a criança que deve, o caminho que deve andar, porque quando mais velho não desviará dele. Sabe de uma coisa? Nós precisamos, eu disse hoje para os meus discipulados, nós precisamos meditar na palavra de Deus, não somente aqui no meio, na igreja. Olhe para mim, ei, você já parou para pensar uma coisa? Que nós só lemos a Bíblia, e quando nós trazemos, irmão, quando nós trazemos, só aqui, nós não tiramos 10 minutos. Eu costumo orar todos os dias, por menos 10 minutos. Eu disse aqui e vou repetir. A minha esposa é testemunha disso. Às vezes 10 minutos é como se fosse uma eternidade. Mas eu fiz esse compromisso. E às vezes também 10 minutos é como se estralasse os dedos. Preciso de mais tempo na presença de Deus. Às vezes eu ajoelho lá, eu vou abrir o meu coração aqui para vocês. Eu ajoelho lá, não tem nenhuma palavra. Eu gosto muito do Salmo no 56, quando Davi está preso em Gate, numa cidade filisteia. Ele expressa medo e ao mesmo tempo confiança. E às vezes a minha oração é o Salmo número 56, aliás. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura me ferir. E às vezes nós não tiramos 10 minutos. E após a oração eu costumo ler um salmo ou uma passagem bíblica. E eu me lembro, e eu já estou terminando, pastor, que meus avós, quando a gente estava sem sono, meu avô gritava de lá: vai ler a Bíblia, menino, para dormir. E às vezes a gente lia lá, às vezes nem lia, como menino. E às vezes eu lia a Bíblia e dormia também. E às vezes nem a Bíblia conseguia fazer eu dormir, tão agitado que eu era. Mas eu vou te dizer uma coisa: todas as vezes que eu vou dormir, parece que eu ainda ouço o meu avô dizendo: vai ler a Bíblia, menino. E hoje, meu querido, já não perdemos a essência pela palavra de Deus. Temos esse livre-arbítrio aqui, e alguns países não temos nem esse privilégio de estarmos aqui. Que nesta noite nós podemos retomar a palavra de Deus. João vai dizer o seguinte: examinai-vos as Escrituras, porque estão nela o poder de Deus. E eu quero terminar aqui a minha palavra sobre a última coisa
que nós precisamos retomar. Chama-se fidelidade. Livro de 2 Reis, capítulo de número 20. Acontece algo interessante lá. O rei Ezequias estava doente de uma enfermidade. O profeta Isaías aparece lá. Processa aí, Asaf, para mim, por favor. Livro de 2 Reis. Asaf que está lá hoje? Isso. É isso aí. Vai, naqueles dias, Ezequias adoeceu e ficou à beira da morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. Ele disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque senão tu não recuperarás e morrerás. Então o rei virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Senhor, eu te suplico, lembra-te agora de como tenho procedido para contigo, e como a fidelidade, integridade, só isso aqui, fidelidade. A primeira coisa que o rei Ezequias colocou diante de Deus, fala: fidelidade. Eu andei fiel com o Senhor, Deus. E às vezes, meu querido, a nossa fidelidade até mesmo com nós mesmos tem deixado faltar muitas coisas. A nossa fidelidade com os nossos cônjuges não é só traição não, meu irmão. É uma mentirinha ali, outra acolá. É uma fidelidade com o nosso trabalho. Eu achei interessante o pastor Luiz dizer hoje de manhã sobre o nosso dia a dia. O crente tem que comprar e pagar sim, irmão. Tem que andar certo. Ei, fidelidade. Como isso tem faltado no meio de nós, nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, e até com nós mesmos. O que me chama a atenção é que quando o rei colocou lá: olha Deus, eu fui fiel ao Senhor e íntegro, e aconteceu 3 coisas lá. A primeira, Deus deu 15 anos mais para ele viver. A segunda, o exército assírio que assolava, batia lá, teve que bater em retirada. A terceira, a sombra do relógio de Acase retrocedeu 10 graus. Você já parou para imaginar o poder desse Deus? Fazer a terra parar, fazer retroceder. Quando retrocede a terra, não retrocede somente a terra, retrocede o universo todo. Eu estava estudando sobre isso. A NASA vai dizer que a terra gira no seu eixo imaginário a 900 km por hora. Você já olhou para o céu assim, irmão? De repente tem tum aí é a minha parte, mas está girando muito. Você imagina o poder do nosso Deus, por causa da fidelidade. Parar os céus, parar a terra. Meu querido, nós precisamos retomar o amor, porque sem o amor, essas outras coisas que eu citei aqui seria em vão. Se coloque de pé, por gentileza. Eu quero orar por você. Nós precisamos retomar a nossa vida ministerial. Nós precisamos retomar o amor pela palavra. Nós precisamos retomar a nossa fidelidade. Precisamos retomar. Essa é a palavra de Deus para o seu coração nessa noite. Quando eu preparava essa palavra, o Senhor ardia no meu coração. Eu falava assim: Deus, como eu preciso retomar. Como eu preciso, Deus. Como nós precisamos retomar. Querido,
que esse ano de 2022 seja o ano da sua retomada, que seja o ano da sua conquista também. Eu creio nisso. Olhe para mim, eu quero terminar agora. A nossa geração é a geração que mais quebra princípios. É a geração que mais mendiga milagres. Porque nós quebramos princípios. Quando nós retomamos os nossos princípios, automaticamente Deus faz nos prosperar em todas as áreas da nossa vida. Retomamos. Curve a sua cabeça, bondoso Deus e eterno Pai. Senhor, eu preguei a tua palavra com todo o fervor do meu coração. Deus, eu sei que o Senhor falou em corações aqui, porque o Senhor falou comigo, Deus. E eu te peço nesse exato momento, Deus, começa a arder mais uma vez nos ossos, no coração, Deus, na mente, Deus, o carinho, o amor, Deus, a fidelidade, o amor pela tua palavra. Deus, eu te peço nessa noite, ó Deus, que nós possamos retomar, ó Deus, aquilo que nós paramos um dia, no nome do Senhor Jesus. Pai, eu também te peço que o Senhor abençoe a tua igreja, a tua casa. Assim eu oro no nome do teu Filho Jesus, ó Deus. Se conosco, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor Luiz, eu devolvo a oportunidade.